Olá, cursista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma semana de estudos. Na nossa última aula, aprendemos sobre o diagrama entidade-relacionamento e os conceitos relacionados aos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Na aula de hoje, vamos estudar a sintaxe da linguagem SQL e entender como aquelas entidades que identificamos e modelamos no diagrama se tornarão tabelas para efetivamente armazenar dados no nosso banco de dados e permitindo que esses dados sejam retornados aos usuários. De onde surgiu a linguagem SQL? Bom, antes de surgir a nova forma de armazenamento de dados através dos SGBDs, eles eram guardados dentro de arquivos e toda manipulação era feita através das linguagens de programação do sistema. Com as mudanças na forma de gravação de dados, era necessária uma linguagem para a manipulação deles. Vamos ver. Os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais comerciais precisavam de uma linguagem amigável. Daí surgiu a SQL, acrônimo para Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada. Na verdade, a SQL é mais que apenas uma linguagem de consulta dos dados do banco de dados, pois também ela permite a atualização desses dados. Então, a SQL não é apenas uma linguagem de consulta, é também uma linguagem de definição de dados. A SQL é uma linguagem de pesquisa declarativa para banco de dados relacional de alto nível, que teve muitas de suas características inspiradas na álgebra relacional. Então, a SQL não é apenas uma linguagem de consulta, ela também é uma linguagem de definição de dados. A SQL é uma linguagem de pesquisa declarativa para bancos de dados relacional de alto nível, que teve muitas de suas características inspiradas na álgebra relacional. A SQL é dita declarativa, pois ela especifica a forma do resultado e não o caminho para chegar até ele. Ela é dividida em 3 grupos principais de comandos. Vamos vê-los. Então, a SQL é dividida no grupo DDL, que é a Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados, que são os comandos utilizados para definir e alterar tabelas, índices, visões, procedures, são os comandos que definem a estrutura do banco de dados. Também temos o grupo DML, que é o Data Manipulation Language, ou a linguagem de manipulação dos dados, que é a que mais nos interessa, porque é através dela que nós iremos recuperar e atualizar os dados do banco de dados, através principalmente da linguagem de programação que irão interagir com os SGBDs. Ela trabalha com 4 principais comandos, o select, o insert, o delete e o update. Também temos um terceiro grupo de comandos, que é a DCL, a Data Control Language, ou linguagem de controle de dados. Eles são utilizados para gerenciar quais usuários poderão acessar quais dados, mas eles não serão vistos aqui. É um conteúdo lá mais para frente, ok? Vamos falar primeiro da DDL. Com ela, a gente cria os bancos de dados, tabelas e demais características estruturais de um banco de dados. Vamos falar primeiro do comando Create Database. Então, como estão vendo, essa é a sintaxe do comando Create Database. Logo em seguida, o nome. Então, como estão vendo, pessoal, essa é a sintaxe do comando. Você vai colocar Create Database e logo em seguida o nome que você deseja dar ao banco de dados. Simples assim. Então, temos aqui o comando Create Database e você escolhe o nome para ele. Aqui temos um exemplo, Create Database, e vamos chamar ele de escola, tá bom? Depois de criar o banco de dados, nós precisamos também criar as tabelas dentro dele. Então, temos o banco e agora o banco de dados precisa ter tabelas para habitar os dados, tá bom? Como é que a gente faz para poder criar tabelas? Através de um novo comando DDL, que é o Create Table. A sintaxe do comando é a seguinte. Primeiro, declaramos o comando Create Table. Depois, nós falamos qual o nome que nós vamos dar à tabela. Depois, nós abrimos parênteses. E dentro desses parênteses, nós vamos colocando campo por campo da tabela, além de especificar algumas características desses campos, como o tipo de dados, que a gente também já estudou nas últimas aulas, e também o tamanho desse campo. Nós colocamos vírgulas para separar uma coluna da outra, tá bom? Então, temos aqui nome coluna 1, depois dizemos qual é o tipo do dado, qual que é o tamanho que vai ter esse campo, colocamos a vírgula para separar e continuamos declarando os demais comandos. Vejamos o exemplo da criação da tabela alunos. Então, temos aqui
create table alunos, e aí abrimos o parêntese e temos a declaração dos nomes das colunas. Temos o campo código e colocamos como tipo inteiro, certo? E observe que aqui nós não colocamos o tamanho desse campo, porque logo na frente eu vou declarar ele como auto-incremento ou auto-increment. O que isso significa? Isso significa que o próprio banco de dados vai criar esse valor a partir de uma sequência numérica inteira, que inicia-se por padrão em 1. Então, o código vai começar em 1, 2, 3 e assim por diante, e o próprio banco que vai criar esse dado, essa informação. Também declara aqui que o campo é not null, ou não nulo. Vocês se lembram que nós falamos sobre atributos obrigatórios? Quando nós declaramos que um campo é not null, o banco não aceitará gravar os dados da tabela se esse campo estiver vazio, tá bom? Então, aqui o outro campo que criamos é o campo nome, que é do tipo varchar, tamanho 70, que também colocamos como atributo obrigatório, ou seja, not null. E o outro campo é o campo telefone, também varchar, porque nós também podemos colocar parênteses dentro do campo telefone, tamanho 18, só que aqui eu coloquei null, ou seja, ele não é obrigatório, ele pode até ficar vazio. Mas e quem será a chave primária dessa tabela? Aqui nós indicamos a chave primária da tabela como o campo código. E como se especifica quem vai ser a chave primária da tabela? Basta no final da declaração do último campo fazer a declaração primary key, que significa chave primária, e entre parênteses colocar o nome do campo que você deseja. Se aqui tivéssemos colocado, por exemplo, code em vez de código, aqui também colocaríamos code. Então, é simples assim. Fechei o parênteses aqui, fechei o outro parênteses. Esse é o comando create table que cria todas as tabelas do banco de dados. Ficou claro, pessoal? Bom, além no exemplo da criação da tabela, só foram colocados 3 campos, mas é claro que haverão mais do que isso. É só seguir aquele formato e ir criando os demais campos. Coloca vírgula e vai colocando os outros campos na frente, declarando tamanho e tipo, ok? Existem também outros comandos DDL, que são os comandos de definição de dados, como o drop database, que faz a exclusão de um banco de dados, o alter table e o drop table, que significam, respectivamente, a alteração de uma tabela e a exclusão de uma tabela inteira, tá bom? Não vamos detalhar esses outros comandos, porque o nosso tempo é curto, mas você pode consultar o material e facilmente acompanhar isso aí, tá bom? Vamos ver agora os principais comandos DML, que são os comandos de manipulação dos dados. Depois que nós criamos os bancos, criamos as tabelas, vamos agora manipulá-los, tá? Então, o primeiro comando que vamos ver é o comando insert. É com ele que nós inserimos dados em uma tabela já existente. Insert significa, no português, insira, ou seja, nós vamos inserir dados dentro da tabela. E into, que é uma cláusula que vem logo depois do comando cert, significa dentro. Então, insert into é como se insira dentro dessa tabela alguma coisa, ok? Então, a sintaxe é dessa maneira, insert into, logo em seguida você vai dizer qual o nome da tabela em que você quer inserir dados, e entre parênteses são indicados aqui o nome das colunas onde você vai inserir esses dados e, é claro, separados por vírgula. Após o nome das colunas, você vai também trazer a cláusula values, porque você declarou quais são as colunas e agora você vai declarar quais são os valores que você vai inserir nessas colunas, tá bom? No caso da tabela alunos, nós temos 3 campos. Nós temos o campo nome, telefone e código. Mas observe que aqui no nosso exemplo eu coloquei insert into tabela alunos, o nome e o telefone. Por que eu não declarei o campo código? Porque o campo código é auto-incremento. O próprio banco de dados vai inserir esse dado dele de forma sequencial. Então, aqui eu coloquei apenas o nome e o telefone, em seguida a cláusula values, que é seguida de quais são os valores que vamos inserir nesses campos que declaramos, no caso, nome e telefone. Então, aqui abrimos o parênteses e abrimos uma aspas. Por que a aspa? Porque esses campos são definidos como varchar. E varchar é do tipo texto, certo? Então, nós precisamos colocar aspas, assim como é lá nas linguagens de programação, quando trabalhamos com o tipo string, tá bom? Então, aqui colocamos Eliana Almeida como nome,
vírgula, abrimos aspas e colocamos este telefone aqui como o telefone desta aluna aqui na nossa tabela. E um outro detalhe importante, é necessário que os valores estejam na mesma ordem da coluna. Se aqui eu coloquei nome e telefone, eu não posso colocar aqui numa ordem diferente, tenho que colocar nessa mesma ordem, ok? Senão os dados serão inseridos em campos errados. Agora a nossa tabela já possui um valor inserido. Vamos agora aprender o comando que nos permite consultar os valores que foram inseridos nas tabelas. Esse comando é o comando select. O select significa selecionar. O select possui dois formatos. O primeiro, ele retorna todos os campos da tabela e é o que utilizamos com um asterisco, dessa forma aqui. Select, asterisco. O comando fica select, asterisco, seguido da cláusula from, que significa no sentido de origem. Então, selecione de uma tabela tal. Então, selecione da tabela e você coloca o nome da tabela em seguida. Simples assim é a sintaxe do select. É como se estivéssemos dizendo para o banco de dados, selecione todos os campos da tabela X, por exemplo. Ok? A outra forma de utilizar o select é quando você não quer retornar todos os campos da tabela, mas apenas alguns deles. Sendo assim, você deve especificá-los na consulta SQL. Veja o exemplo. Para retornarmos apenas o campo nome do registro que nós acabamos de inserir, lembra que lá tem código, nome e telefone, mas nós queremos apenas o nome. Aí o que a gente coloca? Coloca o select, especifica o campo nome e depois colocamos from e o nome da tabela. Então está aqui a segunda forma. Select, especifica-se as colunas, from, especifica-se a tabela. Então, o primeiro exemplo, aqui vamos retornar todos os campos. Select, asterisco, from alunos. E aqui, na segunda forma, select, especificamos o campo nome e telefone. Na verdade, aqui nós vamos retornar nome e telefone e não vamos retornar o código, certo? From alunos. Aqui está com nome diferente, na verdade é nome alunos, tá? O nome da tabela. O where, nome é igual a Eliana Almeida. Observe que aqui foi colocada uma outra cláusula, que é a cláusula where. É uma cláusula muito importante que você vai ver ela em vários comandos. O que significa a cláusula where? Ela significa quando. A cláusula where, a gente vai inserir ela quando você quer especificar algum dado que você quer retornar. O where ele pode ser usado em qualquer uma das formas do select e serve também para você especificar algum campo característico do dado que deseja retornar. Nesse exemplo aqui, nós queremos que a consulta apenas retorne o registro da tabela que possui o nome igual a Eliana Almeida, ok? Aqui esse S ficou no lugar errado, tá? Não considera. Então, a consulta está dizendo aqui, selecione o nome e o telefone da tabela alunos quando o nome for Eliana Almeida. Essa consulta vai retornar o nome e o telefone de Eliana Almeida. Ou seja, a coluna código ela vai ficar omitida, ela não vai aparecer, porque nós especificamos aqui que só queremos ver os campos nome e telefone. Eu poderia também fazer aqui dessa maneira, em vez de especificar o nome, eu poderia colocar aqui o código. Selecione o nome, telefone, from alunos, where, código é igual a 1. Ou seja, ele também iria me retornar o nome da Eliana, porque o código dela foi o primeiro a ser inserido. Vai retornar Eliana e o seu telefone, ok? Mas e se percebermos que algum dado... Mas e se a gente perceber algum dado que precisa ser alterado dentro da tabela? Então, nós utilizamos o comando update, que significa, na tradução, atualizar. A sintaxe também é muito simples. Como é que é? A gente coloca o comando update, seguido do nome da tabela,
e uma cláusula chamada set. A cláusula set é onde você vai dizer qual o campo e qual o valor novo que você vai dar a ele. E depois ela vai ser seguida da cláusula where, que para que nós precisamos dela? Da mesma maneira que precisamos lá no select, para especificar qual dos registros que você vai alterar. Então aqui a gente vai colocar um outro campo e um outro valor. Vamos ver o exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Então, temos aqui update. Qual o nome da tabela? Alunos. Qual é o dado, qual é o campo, qual é a coluna que eu quero alterar nessa tabela? Então, eu coloco set, eu quero alterar o campo nome, por exemplo. Vamos dizer que eu registrei o nome da Eliana errado, está faltando o sobrenome. Então, vamos colocar lá set nome, que é o campo lá da tabela, igual a, e colocamos o novo valor. Então, lá era só Eliana Almeida, agora eu vou colocar Eliana Almeida Santos, é claro, entre aspas, quer dizer, pelo tipo do dado. E como que nós vamos identificar, dentro dos dados inseridos na tabela, quem é a Eliana, quem é esse registro? Vamos supor, na nossa tabela nós só temos um registro, mas vamos supor que tivessem mais registros, então eu preciso identificá-lo. Então nós vamos colocar a cláusula where, ou seja, quando o código desse registro for igual a 1, ou seja, eu preciso saber uma outra informação do campo. Vamos supor então que eu quisesse fazer uma outra alteração, que eu quisesse alterar o telefone. Então eu colocaria update, alunos, set, telefone, e colocaria o novo dado do telefone, né? Where. Aí aqui eu poderia utilizar qualquer um dos outros campos. Eu poderia colocar where nome é igual a Eliana Almeida Santos, ou poderia colocar o where código é igual a 1, ou seja, qualquer um dos campos que identificassem esse registro. Como o código é mais certo que identifica, é um número único, é um valor único, é melhor a gente utilizar esse valor numérico. Então, o where código é igual a 1. Com esse comando, nós vamos atualizar o telefone do registro que possui o código igual a 1, ok? Agora vamos estudar o comando delete e aprender como excluir algum dado do banco. Mas cuidado com essa operação, hein? Excluir um dado do banco é uma operação definitiva. Então, utilize o comando delete com cuidado. A sintaxe do comando delete é também muito similar ao comando select. Só que, é claro, não executará somente uma consulta, ela vai fazer também uma exclusão do registro em questão. Olha só, então, como ficará. Delete, que significa, claro, delete mesmo. Então, delete from, que significa, a cláusula from vai dizer qual é a origem, né? De qual tabela que você quer excluir o dado. Então, delete from, especifica-se o nome da tabela. E, em seguida, trazemos a cláusula where, mais uma vez. Para quê? Para especificar qual dos registros daquela tabela que você quer excluir. Então, nós escolhemos algum campo e algum valor para especificar qual dos registros que a gente quer excluir, ok? Então, como que vai ficar no nosso exemplo lá da nossa tabela? Delete from alunos, where código é igual a 1, ou seja, nós estamos deletando da tabela alunos o registro que possui, ou seja, quando o código dele for igual a 1. Uma outra forma, ou seja, quando a gente executar esse comando, vai apagar todos os registros da nossa tabela, porque ele só possui um comando, um registro, desculpa. Agora, vamos supor que a gente quisesse excluir esse registro pelo nome. Também é possível, mas pode existir uma outra Eliana Almeida Santos no nosso banco de dados, ou seja, o nome não é o valor adequado para identificar unicamente o registro. Por isso que a gente utiliza código. Mas a gente também poderia fazer delete from alunos, where nome é igual Eliana Almeida Santos.
Mas o que acontece? Se no nosso banco de dados existir uma outra pessoa que se chama Eliana Almeida Santos, ele não vai saber qual dos registros ele deve excluir. Por isso que ao utilizar a cláusula where, sempre escolha um campo que identifique unicamente o seu registro. Ou seja, o código 1 só pertence a Eliana Almeida Santos. O código 2 poderia ser a uma outra Eliana Almeida Santos, mas nós estaremos aqui especificando que queremos excluir aquela que possui o código 1, ok? Então, sempre utilizar na cláusula o L, comandos que identifiquem unicamente o seu registro. Lembrando também, pessoal, que existem muitos outros comandos SQL e também inúmeras funções agregadas que são utilizadas na manipulação dos dados. Aqui nós focamos hoje nas principais e essenciais. Nós vamos ver agora a demonstração prática da execução desses comandos através da demonstração no próprio banco de dados MySQL, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima aula.